Maravilha, maravilha, maravilha. Acabou de pular, Everson Montana na área, com eles de Basílio, né? Mais um programa Monte Webcast na TV, né? Rede SDP TV. E quem que a gente vai entrevistar hoje? Nossa, gente, a gente vai entrevistar uma mulher que está revolucionando o empreendedorismo dentro do Rio de Janeiro. Gente, Cris Fernandes, empreendedora, tive o privilégio de conhecê-la pessoalmente, uma honra, e ela vai contar todos os segredos, mistérios para você ser um empreendedor de sucesso que ninguém te contou, mas ela vai contar aqui pra gente. Alguns segredos que vai dar para contar. É porque ele não quer que a gente fale, entendeu? Porque a gente aqui nos bastidores, eu falo bastante, ela fala mais aqui vai ser uma espécie de spoiler. Ele só tá querendo cortar a gente. Eu gostei do Revolucionário do Rio de Janeiro, gente. Eu também. Já sou É um prazer estar aqui com vocês, falar um pouquinho. Eu gosto muito de falar desse assunto de empreendedorismo. E quando eu fui convidada pelo Montanha para poder estar falando sobre isso aqui, eu me senti muito grata, muito honrada por isso. Então vamos começar aí. Desmistificar o empreendedorismo isso. Da cabeça dessa gente. Então, quando ela falou revolucionar, é porque realmente ela trouxe para a região dela uma feira que hoje está tudo regulamentada, tudo bonitinho, tudo organizado, muitos empreendedores felizes, né, com as suas vendas. Eu tive a oportunidade de participar no último dia 15, né, um sábado, foi maravilhoso conhecer tanta gente bacana, com histórias por trás tão maravilhosas quanto, e muitas delas vão ser contadas aqui. E aí você hoje juntou essa galera todinha, né, algumas estão nos bastidores, né, a Jaque, a Manu, né, e agora vai ter uma está montando até, inclusive, um conselho para te ajudar montando uma equipe aí, uma rede de apoio, porque agora chegou o momento de ter braços, né? Que a coisa tomou uma dimensão que eu, sozinha, trabalhinho de formiguinha, já não está dando mais, não. E como que é essa feira? Conta pra gente, Cris, como que surgiu essa ideia? Que feira é essa? Conta pra gente. Então, lá eu faço uma feira de empreendedores, que eu falo que é uma feira expositória. Quando a pessoa chega para mim, eu faço questão de deixar bem claro que é uma feira expositória. Por quê? Quando eu voltei, eu sou moradora de Nova Iguaçu, fiquei afastada de lá por 7 anos. Quando eu voltei no ano passado, eu já voltei com uma mente de empreendedorismo e vi que esse movimento de exposição dos empreendedores se colocarem visíveis no bairro não tinha. Então, eu fui visitar uma feira de um projeto em Cabo Sul, em que elas faziam uma vez por ano as mesinhas das clientes dela ali na porta do consultório. E eu percebi aquela carência daquelas mulheres que trabalhavam com artesanato, consultoras de venda, da Avon, Natura, enfim, vendedoras de roupa. E elas não tinham esse movimento de gente fazendo aquele movimento de pessoas que são empreendedores do bairro, mostrando o que eles são, o que eles vendem. Então eu via cabeleireiro, design, todo mundo que faz algum trabalho no bairro, mas que o vizinho não sabia. Eu morava do lado de uma pessoa que vendia roupa de brechó, mas eu não sabia, porque a pessoa não se divulgava. E às vezes a pessoa sai dali, vai para um outro bairro, para um outro lugar, então do lado ali você pode estar privilegiando o seu vizinho, facilitando a questão do transporte, e essa falta de conhecimento, a pessoa acaba perdendo oportunidades, né? Exatamente. Então ali, em dezembro do ano passado, dezembro não, foi outubro não, mas não foi novembro, né? Que em novembro agora a gente já está programando para fazer a edição de aniversário, que casa tudo, né? É um ano da feira, meu aniversário, a gente já faz a edição da festa só. Novembro vai ser a edição top. Acabou. Então, em novembro, fizemos a primeira feira, que era um espaço dentro da Associação de Moradores. Ali nós reunimos durante 3 dias um total de 30 empreendedores do local que ninguém sabia que existia. Nossa! Uma outra questão interessante que você falou sobre a questão dos vizinhos, uma outra carência lá que eu também observei, que as pessoas ainda têm uma dificuldade de se vender. Por exemplo, eu cheguei, no stand da Manu, eu vi ela arrumando em cada detalhe,
botou não sei o que, botou assim, botou QR Code, não sei o que. Aí um já tem isso, mas, por exemplo, se você vai dar uma entrevista, vai fazer uma entrevista e vai perguntar a rede social dela, ela não tem Não tem. não tem gravado o número, não tem gravado o seu telefone. Isso é uma dificuldade. E fora as outras questões que depois o empreendedor precisa ter, que é saber se ele está com o MEI correto, se ele tem essas outras questões que, para ele, além de vender, ele poder ter uma sobrevida, né? Pois é. E na primeira edição eu trouxe uma contadora especialista em MEI para poder palestrar para aquelas mulheres ali, para poder se informar de como elas poderiam estar fazendo o MEI delas para poder regularizar o comércio delas, o empreendedorismo. Essa foi na primeira edição. Mas como tudo que é bom a gente faz, né? E tem sempre algo que vem te desanimar, umas críticas que acabam minando um pouquinho. Eu fiquei de novembro até maio sem fazer nenhuma feira. Por conta das críticas. Por conta das críticas. Eu me fiquei muito desanimada. Algumas pessoas acharam que não, que não teve visibilidade, o valor que não sei o quê. Eu falei assim, meu Deus do céu, eu queria fazer uma coisa bacana, botar equipe de som, botar ali animador, mas isso tudo onera gastos. Claro. E as pessoas, nem todo mundo está disposto a pagar por isso. A pessoa não quer investir. A gente estava até conversando há uns minutos atrás, que na edição de maio eu tive uma pessoa que colocou galeto. A pessoa não acreditava que ia vender os galetos. Ela veio só com aquela frangueira abastecida uma vez. Em menos de uma hora ela vendeu os frangos todos. Voltou para abastecer aquela frangueira 3 vezes, mas ficou só na edição de maio, porque quando chegou na edição de junho, que eu tive que subir um pouco mais o valor da taxa, a pessoa já não quis. Então a pessoa ainda não sabe fazer essa medida. Eu estou investindo, mas o meu retorno vai ser maior. Entendeu? Você acha que você atribui isso aqui? Eu acho que é medo de investir, ou é falta de recurso, ou assim, quais são os prós e os contras? Falta de informação. Falta de informação. Porque empreender, ele requer muita informação, você buscar se capacitar. Não é simplesmente você pegar, eu vou abrir uma loja e vender batom. Você tem que se capacitar. Você tem que entender que tem que ter uma educação financeira. Você tem que entender que você precisa investir em divulgação. Porque se você vai fazer um prospecto, 2.000 prospectos, aquilo dali é um investimento. Então eu falo que a feira, ela é uma revista, é como se você fosse botar um anúncio numa revista. Uma vitrine, né? É uma vitrine. Eu garanto para a pessoa a visibilidade. Montanha teve lá e viu que o ponto é bom. Os moradores são obrigados a passar para aquela região para poder ir na farmácia, para ir no mercado, até mesmo para sair no bairro, porque está próximo do ponto de ônibus. Então, para passar para ir para o ponto, tem que passar pela feira. Então, não tem quem passe por ali no dia da feira e não veja as barracas. E até as pessoas de outros bairros, porque está próximo da rua principal, os ônibus passam, então quem está dentro do ônibus está vendo a feira acontecendo. Mas, assim, pelo que o Montanha está falando aqui, né, essa questão da estrutura, da informação, de repente, muitas vezes a pessoa não teve retorno, não teve visibilidade, mas não tem nada a ver com a estrutura da feira, com o objetivo da feira, mas muitas vezes pode ser uma questão dela. Ou uma crença limitante, ou uma limitação dela, né, em termos de saber se vender. Porque hoje em dia eu vejo muito isso que as pessoas têm, e eu tive por mim, muita dificuldade de se vender, de precificar, de ter uma boa comunicação, né? Então, assim, porque o que vende? Se eu tenho uma demanda e você tem a solução do meu problema, eu vou comprar. Então, muitas vezes, agora, se a pessoa não fala para o outro, ou não mostra para o outro, né, que tem a solução para aquele problema, então, como que você vai se desenvolver como empreendedor? E aí o problema não está na feira, né? Não vai poder pagar tanto dinheiro que for. Uma outra questão também que eu vi, que eu percebi, tem muita gente muito extrovertida, que é brincalhona, que brinca e tal, mas tem muita gente que não gosta nem, a gente percebe, que não gosta nem do trabalho com o público. Não gosta muito do contato, tem vergonha, você deve ter tido essa dificuldade também, essa percepção. E as pessoas têm que trabalhar isso para aumentar as vendas, porque tem coisa que vai vender automático, vai botar lá, vai vender. Mas a gente vai ter, se você não, na hora da crise, o diferencial vai ser a comunicação. Porque tem pessoas que sabem produzir,
mas não sabem vender. Não tem esse trajeto para poder vender. E a questão da crença limitante, uma coisa que eu percebi muito e que eu tive que tratar em mim primeiro, é a questão do empreendedorismo. Quando a pessoa começa a empreender, ela começa a empreender por causa de uma dor. Ninguém vai para o empreendedorismo assim, acordei um dia, quero ser empreendedor. Aconteceu alguma coisa na vida daquela pessoa que jogou ela para o empreendedorismo. Pode ser o desemprego, pode ser uma depressão, pode ser qualquer coisa. E ela não vê aquilo dali como uma fonte de renda. Vê como algo passageiro na vida dela, Para poder voltar para ela voltar para o CLT. CLT. Mas por quê? Nós vimos, no nosso país, nós vimos de uma cultura em que é papel. Se você não tem carteira assinada, você está fazendo bico. Crença limitante. Crença limitante. Então, a primeira pessoa tem que quebrar dentro dela aquela visão de que ela não está fazendo bico. Ela está investindo nela para uma carreira. Mas eu acho também, não sei, se tem isso e tem muita questão do medo, né? Porque o povo brasileiro é questão de cultura, né? O que é CLT dá? Você pode ganhar não o salário mínimo, mas é aquilo que é certo. Então as pessoas têm medo, né, de se jogar ao vento. Você pode falar assim, olha, esse negócio seu vai render, você vai não sei o quê, mas você pode ganhar milhões. Mas ela ainda se vê presa. Por quê? Porque ela tem medo de não dar certo. Por exemplo, isso aconteceu comigo. Há 13 anos atrás, eu sou funcionária pública, mas eu fui empreender, no ramo de farmácia, né? Eu e meu ex-marido. E na época, em 2010, a gente tinha 3 imóveis, tinha farmácia, mas foi tudo a enfermagem que me deu, né? Foi lá o serviço, mas querer esse sonho de empreender, esse sonho de. E aí, pois bem, minha amiga, a gente faliu. E eu perdi tudo, ao ponto de assim, ter o salário comprometido para poder pagar o negócio. Tive que vender todos os imóveis, sair de uma casa de 3 andares, morar num apartamento de 50 metros quadrados, o marido foi embora. Olha, foi um caos. Isso criou um trauma em mim em relação a empreender. Que a minha mãe, antes, depois, disse, minha filha, vamos montar um negócio. Eu falei, Deus que me livre, eu não quero saber de empreender nunca mais na vida. Ficou esse trauma, esse medo. Hoje eu já venci, já agora, né, amor? Já aprendi, já estou até empreendedora. Você sabe quantas vezes o Henry Ford quebrou antes dele ter a Ford? Isso aí, inúmeras, é verdade. Augusto Cury, quantas vezes teve a porta fechada até ser o que é, né? Então, o próprio Disney, né? Então, mas isso a gente é com o tempo, porque quando você olha para esses caras, vocês estão tão distantes, estou falando por experiência própria. Hoje já, mas é aquilo que você falou, eu tive que vencer essa crença limitante em mim, essa questão do medo, porque o medo paralisa. Na verdade, você não, o que você teve não Trauma. foi um Trauma. Você não teve Não, uma a crença limitante foi assim, não vai dar certo. Ah, sim. Porque o trauma, ele faz, não, tá bom, quebrei, fechei e tal, não sei o quê, mas vamos que vamos, né? Estou pronta para a próxima. A crença limitante foi, não nasci para o empreendedorismo. Não nasci para isso, não quero saber disso na minha vida, né? Então foi uma coisa também que eu tive que vencer para poder, hoje, estar me colocando como empreendedora no ramo, né, de desenvolvimento humano e tudo mais, entendeu? Olha, gente, quem sabe faz alguém. Tocou lá e agora tocou aqui, entendeu? E tá tudo bem. Tá tudo bem, tá tudo bem. Toca o barco. Isso aí. Isso aí é castigo, porque ele falou que a gente ia falar muito, que ele ia tosar a gente aí, tá vendo? Não, na verdade, porque eu acho que foi estratégia. Eu fiquei rindo dela, acabei caindo no meu próprio veneno. Então, eu nem sei o que eu estava falando. Viu, gente? Perdeu o fim da meada. A gente tá falando do medo, dos traumas, né? Das crenças limitantes. Só para enriquecer, que já está na reta final, eu também tive um passo que eu precisava da questão da dor, né? Estava estudando, eu era motorista de ônibus e estudando jornalismo e apareceu uma oportunidade. Na época, os salários do motorista era 2.500. Apareceu uma oportunidade para ganhar uma bolsa, fazer um estágio de 800. Né? Aí, pô, você com família, eu pagava pensão e tal, como é que você substitui? Deixa de ganhar R$ 1.500, R$ 1.700 na época. Né? Deixa de ganhar isso para ganhar um valor menor. Aí, na época, minha ex-esposa falou, não sei o que, você tem que ter um serviço certo, não sei o que, não sei o que lá e tal. Eu banquei, passamos 2 meses de um perrengue danado assim, que eu só consegui bancar o
a comida, né? As contas ficaram, banquei, mas o que acontece? Hoje eu vivo estritamente do jornalismo, consigo hoje dar uma condição melhor assim, pro meu filho, que eu não dava na época, porque por conta da questão do o motorista, ele não tem por mais que você tenha a carteira assinada, motorista no Rio de Janeiro, você não tem a certeza que o teu salário vai cair íntegro, porque você tem uma série de coisas do sistema que fazem com que você, ou nessa empresa mesmo que eu estava trabalhando, de 1.500 teve mês que eu recebi 1.000. Então era muito melhor fazer 800, que era menos tempo de trabalho, eu poderia, nesse período, buscar outra coisa, outras alternativas, né? E foi o que aconteceu. Trabalho até hoje prestando serviço para o Sindicato de Rodoviário, que me deu a oportunidade. Dali a gente migrou para milhões de coisas que a gente fez nesse período todo. E hoje a gente está podendo estar aqui hoje na TV, fazendo podcast, fazendo entrevista, fazendo live, né, por conta disso aí. E atendendo clientes também, que é o nosso foco. Então, assim, realmente a dor, ela te dá ela também te dá uma força para você buscar esse ideal, né? Mas assim, o interessante é que surge de uma dor, mas o necessário, o crucial nisso tudo é a rede de apoio. E que, por muitas vezes, quem está começando não consegue encontrar dentro de casa. Com certeza. Entendeu? Então, assim, dentro do grupo que eu montei, da feira, as pessoas saem dali e vêm me buscar no particular, compartilhando as dificuldades. Eu quero ir, mas o meu marido não está me incentivando. Só bem crítica. Eu tô a ponto de desistir, porque ninguém acredita que vai dar. Eu sou uma pessoa que dentro de casa, quando eu faço a feira, quando termina a feira, e aí? E você? Quanto que você tirou? E você vendeu quanto? A minha barraca, eu nem ia pôr. Não estou aqui de prova, eu não ia pôr meu produto lá. Mas quando tem um imprevisto que uma ou outra não pode ter e a barraca tá ali, eu não deixo furo na barraca, porque parece o quê? Que a barraca a feira tá falindo, a feira tá vazia. Então eu sempre deixo a minha mala pronta, porque se alguém faltar, eu preencho com o meu produto. Mas não pela intenção de vender, só para deixar exposto ali e ocupar a barraca e ninguém vê a barraca vazia. E quando termina, aí vem. Mas tu tá fazendo para todo mundo e para você. Gente, o meu vem depois. E é assim mesmo, os clientes vêm por indicação. Aí, estou falhando nisso, porque eu tenho que investir mais na divulgação do meu negócio. É bom ajudar, mas eu também tenho que ver que eu sou uma empreendedora. Eu tô entrando no segundo ano do empreendedorismo. E no Brasil, o empreendedorismo ele só se fideliza a partir do 3º ou 4º ano. Então, não é no primeiro. O que eu digo para quem está começando agora como empreendedor, não está vendo retorno agora, ainda não acertou, muda de ramo, muda de nicho, não tenha medo de mudar, está vendendo roupa, não está dando certo, vai para artesanato, não está dando certo, vai para o cosmético, não está dando certo. Isso não é vergonha, isso não é errado. Um passo atrás para você exatamente. Errado é você ficar insistindo em algo que não está te dando retorno. Vergonha é você morar na casa da sogra e lavar roupa dela. Entendeu? Então não é vergonha. E, não está tendo retorno? Encontrei. Opa, legal, eu quero vender roupa, me identifiquei na roupa, mas ainda não estou conseguindo viver só das vendas de roupa. Calma, espera, porque não é no primeiro ano. Vai ser no segundo, no terceiro e talvez no quarto, porque tem um tempo de vida para você viver só do teu empreendedorismo. Entendeu? Em relação a isso que você está falando, esse nicho, né, que vai mudando e tal, eu tenho um exemplo assim em casa, né? Eu tenho um tio, aliás, tio Basílio, beijos. Ele sempre foi assim, um exemplo, uma referência para mim. Ele começou, ele era vendedor de Pernambucanas lá em São Paulo, saiu da CLT, todo mundo desceu o pau, a família toda, é loucura largar a CLT para se enfiar em negócio, enfim. Ele começou a vender, foi para o ramo imobiliário. Dali ele se deu bem, só que por várias questões, depois ele passou a parte dele, quebrou, enfim. E aí ele foi para roupa. Tinha loja no shopping, não sei o que, não deu certo. Aí ele foi ser parceiro de um frigorífico e botou um açougue. Aí depois disso... desse jeito. Mudou de cidade. Aí depois ele foi para um outro
para um outro município, e aí ele montou uma indústria da questão de cosméticos. Hoje ele é o dono da rede Cora, da marca Cora, de esmaltes, cosméticos e tal. Então, ele que é o dono, e aí ele sossegou o facho. Sossegou não posso dizer que ele sossegou. Ó, eu nem posso dizer, né? Se ele vai assistir, ele vai ver. Nem posso dizer que ele sossegou o facho. Por quê? Porque ele tem a indústria, né, essa produção, mas ele começou a estudar. Hoje ele atua como terapeuta, fez várias formações, e esse meu tio tem 70 anos. Você olha, ele fala assim, parece que eu sou um garotinho, porque ele está sempre empreendendo, sempre Mas vendo isso é uma coisas novas. mente empreendedora e ela fala- é ele fala de O filho tentar. dele, né, e os filhos ficam na indústria, à frente dos negócios da indústria, e ele, do comércio, dos esmaltes, dos produtos, e ele fica agora nessa E área. acaba virando uma referência. Sim. Vira referência para outras pessoas, entendeu? É aquela questão. Você vai tentando em vários lugares. Ele conseguiu lá na indústria de cosméticos, mas não foi ali, não deu a pausa dele, não vou para ali, não, porque ainda existe outro lugar que eu posso ir. E quem olhar vai se inspirar. Bom, ele é uma inspiração para mim, nossa mãe do céu, e para tantas outras pessoas. Quem tem a oportunidade de conhecer é fonte de inspiração. Ele é. Vou trazer pra cá, pra conversar com a gente. É São Paulo. Nós vamos fazer uma live juntos. Maravilha. Olha só, preciso saber o seguinte: como é que faz para achar, para quem está aqui em Nova Iguaçu, ou Rio de Janeiro, quer quer expor na Feira Valverde? Como Na é que Feira faz? do Valverde vai ficar pequena, hein, gente? Que bom, que bom. Até porque você pode mandar um beijo aí para Aracaju, para São Paulo, para Barueri, né? A nível Brasil, a Rede TV tá, a Rede Rede SDP TV, ela tá em várias frentes aí, né? Milhões Eu tô falando pro Brasil. Que chique, viu? Vai falar, olha, eu tô na TV, tô com uma Então, muito. Nunca imaginei. Então, para poder participar hoje, tá entrando na Feira do Valverde, nós agora estamos com fila de espera, porque nós temos geograficamente falando, nós temos uma limitação de barraca. Mas é só entrar em contato com a gente seguindo na página Feira Valverde, não tem erro, entra no Instagram Feira Valverde, na bio tem o link que vai jogar direto para o grupo do WhatsApp dos empreendedores e vai ter o link do formulário de pré-reserva. Então, através desses dois links, já cai direto comigo que eu faço o crivo, né? Agora estou montando a equipe para poder me ajudar. Tem a minha amiga Manu, que ela já cuida da parte da gastronomia. Eu tenho o meu amigo Luiz, que me assessora na parte das redes sociais, que cuida da página comigo. Então, nós três ali já vamos fazendo o crivo, né, a curadoria dos expositores. Eu não trabalho com mais de 2 expositores por nicho, para poder ficar uma concorrência saudável. A distribuição é um vendedor de cosmético aqui, o outro vendedor de cosmético na outra ponta, para poder não ter aquela concorrência direta. E para ficar uma coisa saudável, só 2 barracas por nicho, que aí todo mundo tem a mesma visibilidade. E fica bem equilibrado, né? Isso Sim. que você falou é tão interessante, essa coisa de dividir tarefas, né? Porque muitas vezes eu acho que o que cansa o empreendedor é o eu-keep. Então, sou eu que cuido da rede social, sou eu que faço a parte administrativa, sou eu que faço a contabilidade, sou eu que faço isso. E aí cansa. Então, fala assim, não, cara, melhor eu arrumar outra Eu emprego. não posso nem fazer isso. Eu tenho TDAH. Ah, Nem dá. nem dá. Mas acho que é uma dica boa, essa coisa de você dividir tarefas, né? Da gente entender que a gente tem que dividir para a gente poder crescer, né? Isso é fantástico. Isso daí eu adquiri da minha CLT. Eu era coordenadora de logística. Então, como coordenadora de logística, logicamente, Tem todo o know-how para a gente já ir, a gente aprende a delegar. descentralizar. E a próxima vai vir novidade aí. Tem novidade aí, Tem. rapaziada. Querida, obrigado pela Obrigada a você pela pelo disponibilidade. convite. Obrigada. prazer. Mas eu vou te mostrar antes de fechar. Sabe como é que eu conheci ela? Eu nem sabia. Apareceu uma live pra mim, eu fui lá e entrei. Quando eu entrei na live, ela... Montana tá vindo como Montana Baixada. Eu nunca tinha visto. Aí tava, eu falei, tá, beleza.
vou assistir aqui a live e tal. Na semana seguinte, ela fez outra live e eu não tinha live marcada. E a mão coçando para pedir para entrar ao vivo. Aí eu falei até com meus familiares lá, tô doido para entrar, mas tô com medo. Aí eu fui lá, arrumei o meu lugar lá para. E aí eu pedi, aí ela me colocou 5 minutinhos lá. Caraca, foi espetacular. Aí depois que ela me explicou que ela me conhecia através de uma outra pessoa, a pessoa que me deu inspiração para fazer a revista. Nossa, Sabrina Fagundes, um beijo, Sabrina. Um dia você vem Eu faço parte da equipe de empreendedores da Sabrina, também como inspiradora. Então, quando eu cheguei, na verdade, ela já me estoqueava e eu não sabia. Né? Eu não sabia. Foi até bom falar da questão da live. Eu já tinha o hábito de fazer live na minha página pessoal. Eu trouxe isso para a página da feira justamente para trazer, começar a envolver esses empreendedores que não têm o hábito de redes sociais e já começar a apresentar a eles esse universo das redes sociais. Então, a cada terça, quinta-feira, eu entrevisto 2 empreendedores da feira. Ai, que massa. Já fica o convite aí para as pessoas participarem. Exatamente. Não, ela tá abrindo os moleque. Todo mundo. Terça e quinta-feira, 7h30 da noite, entra na página Feira do Valverde, que tem um empreendedor lá fazendo a sua live se divulgando. Maravilha. E aí, considerações finais aí? Então, eu acredito que assim, essa questão do empreendedorismo, né, Cris, eu acho que é um desafio, mas não, esse é o caminho, né? Esse é o caminho para a realização de propósito, para curar essa dor. Muitas vezes é pela dor mesmo, como você falou, outras vezes é porque você encontra o seu propósito e o seu propósito não está na CLT, não está na questão, né, física, nessa questão redimentar, assim. Mas o empreendedorismo, eu acho que ele vem como um mundo de possibilidades. Então, como eu gosto dessa área de física quântica, de neurociências, então eu acho que tudo é possível, né? Só basta você agarrar essa possibilidade. Então, eu acho que quando você acredita, né? Quando você acredita, você confia, você acredita no seu potencial e acredita que você vai fazer a diferença na vida do outro, eu acho que é o pontapé, porque você tem feito diferença na vida daquelas pessoas ali na feira, né? E todos esses empreendedores que estão aí na sua equipe. Então, parabéns, tá, pelo seu trabalho, né, que é mágico, é fantástico, e aquele lugar vai ser pequeno. Amém. Daqui a pouco vai ser bem maior. Amém. Eu costumo dizer que nós somos todos filhos de um pai muito maravilhoso, um Deus poderoso, que é pai, não é padrasto. Ele, quando chegou e falou assim para Adão, agora você vai sair daqui do paraíso e você vai viver dos frutos da sua mão. Isso ele quis dizer que cada um tem um dom. É só você descobrir qual é o seu dom, que ele vai te abençoar e você vai viver dele. Empreendedorismo é isso. Olha, fica a dica, anota isso aí, eu gostei. Deus ao dono do lugar, escreve aí no canal. Não esquece também que a gente não esquece que a gente está aqui todas as quintas-feiras, às 23 horas, tá? Mas você que está no YouTube, inscreve no canal, dá aquele like, comenta aí, né, para a gente trazer mais pessoas. Quero conversar com a Cris de novo, quero saber umas coisas, né? O que ela faz em Cascadura. Aí depois a gente coloca um comentário aí que a gente diz, ó. Deus ao dono do lugar, beijo do pesadão, acabou de laço. Beijos.